Claquete, entrevista de Janaína Campos, entrevistados por Sônia London e Rangel Salles, Paracatu, 29 de julho de 2025, projeto Economia Criativa de Paracatu, entrevista PRCT HV002. Janaína, só para a gente começar, você falar seu nome, né? Sua data de nascimento, falar um pouco dos seus pais. Tá. Onde nasceu? Meu nome é Janaína Álvares da Silva Campos, sou natural de Paracatu. Meus pais é Bajoso, como todo mundo o chama, né? Mas o nome dele mesmo é Orlando Álvares da Silva Campos. Minha mãe é Adelita de Paula Campos. Meu pai, ele já foi jogador de futebol profissional durante muitos anos. Depois ele ficou sendo fazendeiro e secretário de esporte durante muitos anos. Minha mãe sempre foi dona de casa, administradora do lar e da família. E eu morei aqui em Paracatu durante grande parte da minha vida. Morei em Uberaba durante um tempo, um pouco curto, e um tempo em Belo Horizonte. Que ótimo. Você sabe assim, a origem da sua família, né? De onde que vocês vieram? Se sempre foram nascidos e criados aqui? E quantos irmãos, né? Se você tem? Olha, assim, dos meus antepassados, bem longínquos, assim, tem um livro que faz parte do acervo da minha família, que chama Joaquina do Pompéu, vocês já devem ter ouvido falar, que conta história de muitas famílias de Minas, né? E a descendência da família do meu pai vem dessa galera de Joaquina do Pompéu e tal. E da minha mãe é um pessoal de perto de Presidente Olegário, que o pessoal chama de Capelinha do Chumbo. Mas depois mudaram para Goiânia. Então, tem familiares meus espalhados por Patos de Minas, Belo Horizonte, Goiânia e Paracatu. Você falou que seu pai ele jogava futebol, era no time aqui, local? Não, meu pai jogou em times famosos, assim, já jogou até com Pelé, já. E agora que ele jogou muito tempo, ele já jogou fora do país também, eu esqueci o nome de todos os times, mas o que eu ouço mais ele falar é Vila Nova de Goiás, que ele jogou muito tempo e foi tipo campeão. Ele já foi campeão mineiro com Siderúrgica e os outros eu não lembro, mas Bangu do Rio de Janeiro, que ele morou no Rio de Janeiro muitos anos também, mas os outros eu não lembro não. E vocês tiveram essa relação com o esporte também durante a infância? Eu tive muita relação com o esporte, fui esportista durante muitos anos, eu fiz balé clássico muitos anos, eu já competi pelos jogos internos, né, estudantis, voleibol e natação, pelo GIME, né, e eu fiz capoeira também durante muitos anos, eu já fui cordel verde e amarelo, fiz durante pouco tempo Muay Thai e só. Eu não lembro se você falou dos seus irmãos. Você tem irmão? Eu tenho uma irmã que chama Natasha, ela é professora de história. E eu tenho um irmão que se chama Matheus e ele toma conta da fazenda junto com meu pai. E foi nessa fazenda que você cresceu? Foi nessa fazenda que eu praticamente eu nasci aqui, mas voltei para lá, né? Então, eu fiquei morando nessa fazenda até os 6 anos de idade. Depois eu vim para Paracatu e eu fiquei aqui vivendo minha infância, adolescência e tudo mais. Depois eu fui para Belo Horizonte quando eu tinha 17 anos. Depois voltei para cá de novo, depois fui para Uberaba, depois voltei de novo. Aí eu me casei e fui morar em fazenda de novo. Fiquei mais ou menos 10 anos morando em fazenda. Então, no mínimo 16 anos morando em fazenda, né, que eu fiquei. E depois que eu voltei de Uberaba, na verdade eu comecei a trabalhar com artes plásticas quando eu estava morando em Uberaba. E depois vim para cá e dei continuidade. E como era a vida sua na fazenda? Como é que eram os costumes? Como era o dia a dia? Quando era na primeira fase que eu morei na fazenda, que foi de 1 ano de idade até os 6, né? Era aquela fase ainda que não tinha luz elétrica nas fazendas, né? Então era lamparina, era
tinha um carneiro na mina d'água, né? Que ele pulsava a água para casa, né? Tinha umas engenhocas, né? Mas nada elétrico. Mas era muito legal. A comida era maravilhosa, né? Carne de lata, leite ao pé da vaca, requeijão, né? Doce de tacho, era tudo maravilhoso. E morava muita gente em volta, né? Os meus avós moravam, meus tios também. Então, assim, foi uma vida maravilhosa, incrível, né? Porque quando a gente é criança, tudo é muito incrível, né? E quando é na fazenda é mais incrível ainda. Então, assim, meu mundo infantil foi fantástico. E era uma fazenda de produção de alguma? Era uma fazenda de produção só de gado mesmo, né? Leite. Mas eu acho que a cultura, antes, tinha muito da produção de subsistência também, né? Que você tinha a horta, você tinha o pomar, mas você plantava também mandioca, plantava milho. Tinha coisas que você plantava que você não... Era uma fazenda a 50 quilômetros da cidade, né? E pouco se vinha a cidade. Então, o que a gente comia no dia a dia, tinha por ali plantado, né? Tinha até escolinha, assim, eu Então, lembro. isso que eu queria saber. Onde foi a sua primeira escola? Uma das coisas mais legais, assim, da fazenda é que as crianças tinham uma escolinha. Então, chegavam, por exemplo, 11 horas da manhã, a gente já tinha almoçado, né? A gente tinha uma capanguinha de calça jeans velha, porque aí a calça jeans tinha mais uso, o que ela virava? Capanga. E aí dentro da capanga ia o quê? Um caderno, um lápis, uma borracha, né? Um vidrinho, que ou era reutilizado, né? Vidrinho de pimenta, de alguma coisa que você colocava ali leite com café, leite com alguma coisa misturada e uns biscoitos maravilhosos, né? Que eram assados lá no forno, de barro e tudo. E aí pegava, cada um tinha um cavalo, né? Cada um estava no seu cavalinho e as crianças iam para a fazenda vizinha, para a escolinha. E ainda era na época que as crianças apanhavam na escola, inclusive. E você era uma das menores? Você era não, eu não apanhava não, né? Que eu era pequena. E nesse período da escola, né, como é que era esse convívio na escola? Como você teve assim, algum professor, alguma professora que marcou? Como que era assim? Tive. Olha, minha história na escola é uma coisa que ao mesmo tempo que foi muito, muito legal, assim, a experiência no geral, eu tive intempéries, né? Por exemplo, eu sofri muito bullying, mas ao mesmo tempo, não sei se por causa disso ou se foi pela minha natureza mesmo, eu era uma criança meio agressiva, assim, sabe? Então, as pessoas que fizeram bullying comigo não foram muito felizes, entendeu? E eu aprontava muito na escola e eu não era uma pessoa que tinha facilidade para seguir regras, sabe? Então, assim, dei muito trabalho. Mas eu tive algumas professoras, eu acho que eu era uma criança muito diferente, sabe? Das outras crianças. Porque eu tinha outros focos. Na verdade, agora adulta, que eu fui diagnosticada com TDAH, entendeu? Então, tudo isso explicou muitas dificuldades que eu tinha, sabe, na escola, muita coisa. Eu já fui expulsa de algumas escolas e tudo. Mas eu tinha uma professora que ela me entendia, sabe? E ela interferia, sabe? Quando a escola queria me punir. Ela falava assim, não, Janaína é artista. Eu lembro dela falando até hoje. Deixa ela é artista, a cabeça dela é para outro lugar e tal. E aí, eu estudava na escola de freiras, e aí eu lembro que aí as freiras entenderam que eu realmente eu produzia mais, né, em outro campo, né? E aí elas começaram a me chamar para algumas atividades para eu gastar minha energia
E eu também entender mais sobre as relações sociais e tudo mais, então elas me colocavam para ser monitoras de crianças muito mais pintas do que eu na parte da tarde, entendeu? Muito mais o quê? Pintas do que eu na parte da tarde. E a gente ia também em algumas fazendas, inclusive do meu pai, para poder pegar esterco e ensacar para colocar na horta, entendeu? Mas eu ia, não achava que isso era tipo castigo. Para mim era super divertido, era muito legal, entendeu? Mas essa escola de freira era da É da daqui, fazenda? do Eliseu. Ah, daqui, de Paracatu. Uhum. Mas lá na fazenda você foi escola também? Lá na fazenda quando eu tinha, tipo, 3 a 6 anos, eu ia. E eu, tipo assim, eu nunca tirei nota ruim, sempre passei de ano de boa, era, assim, inteligente e tudo, mas eu tinha dificuldades com regras, com horários, eu sempre chegava atrasada na escola. Eu morava a 50 passos da escola e eu chegava atrasada todos os dias. Aí tinha esses probleminhas, assim, mas hoje em dia a gente já sabe o que era. Mas depois do primário, esse era, sei lá, os primeiros anos. E depois também você continuou, assim... Sempre foi difícil. Uhum. Principalmente para a escola, né? Mas aí, Aí depois eu passei no vestibular, eu cursei. Na verdade, foi uma bagunça essa parte da faculdade. Por quê? Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Ao mesmo tempo que eu queria mudar daqui, ao mesmo tempo eu tinha medo, porque assim, naquela época, gente, as pessoas não tinham dinheiro para ficar gastando assim, não, sabe? Tipo, se eu fosse morar lá em Belo Horizonte, eu ia morar na casa de uma tia minha, ia andar de ônibus e ia fazer só isso. Tinha dinheiro para ir no shopping, não sei o que, essas coisas. Eu falei, gente, essa vida vai ser muito ruim, não vou querer isso não, sabe? Acho que eu vou ficar por aqui mesmo, que é mais fácil. Aí eu fiz faculdade, fiz o FMG, Belas Artes, passei, mas aí eu não quis ir, porque eu fiquei insegura, entendeu? De ter uma vida muito difícil. Tipo assim, de ficar só em ônibus, sabe? Sei lá, eu não consegui querer. Depois eu passei na UF para Educação Física, que eu também, né, fazia muito esporte e tal. Mas eu falei, gente, mas não é isso que eu gosto. Aí acabou que eu fiz uma coisa que nem era o que eu queria e nem era o que eu gostava, que foi o curso de História, mas que foi muito legal. E aí, com o passar do tempo também, aí eu comecei a trabalhar aqui em Paracatu também. E aí depois me casei, tive uma filha, hoje ela tem 25 anos. E aí eu comecei a fazer, aí eu queria fazer arquitetura, mas aqui não tinha, e não tinha como eu ir mais, porque eu já estava casada, já tinha filho. Aí eu comecei a cursar engenharia civil, porque aí eu poderia fazer pós-graduação em arquitetura. E aí eu também não terminei o curso. Porque aí eu comecei a trabalhar com arte e falei, gente, eu não vou ser engenheira não, vou fazer isso mesmo. Pronto, acabou. Já descobri meu lugar e pronto, é isso aí que eu vou seguir. E assim foi. Mas o seu primeiro... Ah, desculpa. O seu primeiro trabalho foi como o quê? Meu primeiro trabalho foi vendedora de loja. Uma loja de grife, assim, que tinha aqui em Paracatu. Que eu também sempre gostei muito de moda. Inclusive, quando eu morei em Belo Horizonte, eu trabalhei também como modelo, uma época lá. Mas não durou muito tempo também, não. Porque eles estavam querendo que eu emagrecesse mais, que eu cortasse cabelo. Eu falei, ai, Deus me livre, vou pegar ninguém se eu ficar mais seca do que eu era, que eu já era muito magra. Eu falei, não, vou mexer com isso não. Aí eu peguei e saí também da agência. Aí também não fui pra frente. E nesse meio período também você já fazia algum trabalho artístico para ajudar a complementar a renda? Não, como é que nessa era época eu isso? tinha 17 anos, eu nem pensava, assim, ainda não pensava lá em Belo Horizonte, né, em trabalhar não, pensava só em estudar mesmo. Aqui eu tinha trabalhado em loja, né, recebia tipo um salário comercial, mais comissão, uma coisa assim e tal. Depois eu trabalhei em 3 lojas, na Benetton, que agora eu acho que nem tem no Brasil mais, mas era uma marca muito legal, que tinha umas campanhas lindas.
e numa outra loja lá também, parecida. Depois eu trabalhei no escritório de advocacia. Quando eu estava fazendo curso de história, trabalhei nesse escritório de advocacia. Depois eu fui para Uberaba e trabalhei numa empresa com advogados também. Coisas muito aleatórias, né? E aqui você se divertia como? Assim, o que tinha aqui que te atraía? Aqui em Paracatu? Ai, aqui, assim, em Paracatu, sempre teve muitas festas, né? Eu sou uma pessoa muito festeira, gosto muito de festa. E hoje em dia a gente faz muita festa em casa também, tudo, né? Mas aqui continua tendo muitas festas, bares, pubs. E eu sempre tive muitos amigos, então me divertia com os meus amigos. Ia pra cachoeira, fazia festas em casa, ou em fazendas, ou em chácaras. Tinha as festas da cidade também, as tradicionais, os eventos tradicionais, tipo carnaval, que eu amo carnaval. Eu amo me fantasiar. Todas as festas, gente, todas as festas eu amo. E você casou com uma pessoa daqui? Eu casei, e na verdade já estou no meu terceiro casamento. O primeiro marido, que é o pai da minha filha, Sara, ela está com 25 anos, hoje ela mora em Uberlândia, e ela faz medicina na UFO. Ele é daqui de Paracatu. E o segundo é de Cristalina, não tivemos filhos. E o meu atual marido, ele é farmacêutico, chama Renato, mora aqui em Paracatu. E a gente tem um filho de 8 anos que se chama, fez 9 agora, que se chama Pedro. Já ele tá batendo aí. E no meio de todo esse percurso, né, que você fez, né, estudando, trabalhando e tal, que horas que a arte começou a fazer sentido? Você fala, cara, eu quero agora trabalhar exclusivamente com isso. Olha, eu acho que foi uma coisa que foi progredindo, sabe? Porque assim, quando eu era criança, a arte sempre esteve presente na minha vida muito fortemente. Sempre, sempre. Então, por exemplo, eu lembro que uma vez ia ter uma festa de uma vizinha minha, das filhas dela. E aí eu queria ir na festa, só que eu já não era mais da idade das criancinhas. Aí eu perguntei pra ela, eu falei assim, posso vestir de palhaço pra animar a sua festa aqui? Que eu ia pra festa, ia me divertir e ainda ganhava um dinheirinho, né? Aí fui vestir de palhaço. Muitas crianças amaram e outras ficaram chorando. Aí eu descobri que as crianças têm medo de palhaço, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, eu acho que esse palhaço não é uma coisa muito próspera, não, para festa de criança. Por exemplo, ia ter gincana. Outro dia encontrei com uma professora minha que me lembrou que eu ganhei uma gincana no Dom Eliseu sozinha. Por quê? Era uma escola, assim, de gente que tinha mais grana, né? Então aquela galerinha, as patricinhas, não sei o que, sempre tinha umas turmas maiores que todo mundo queria fazer parte, né? E eu sempre fiz o caminho inverso de tudo, sempre na vida, não sei porquê. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer parte dessa turma, desse povo manoteiro. Manoteiro é uma gíria de Paracatu. Eu vou fazer o meu próprio grupo. E arrumei 5 gatinhos pingados pra minha turma, pra participar. E aí, chegou lá no dia, esses 5 gatinhos pingados me abandonaram e eu fiquei no grupo sozinha. Só que eu já tinha conseguido um monte de caminhão de abóbora, que uma das tarefas era doação de alimentos, né? E ganhava o peso. E a abóbora é muito pesada, né? E eu ganhei caminhão de abóbora, então só aí eu já ganhei muitos pontos. E eu morava do lado da escola e não tinha vergonha de nada, né? Então eu falava assim, agora a gente precisa de uma pessoa para imitar Gretchen. Eu ia correr lá em casa, arrumava uma roupa, chegava lá e imitava Gretchen. Precisava de uma pessoa para imitar Sidney Magal. Eu ia lá, subia no palco, imitava Sidney Magal. E assim, precisando de um chupeta. Eu ia lá na vizinha, me dá uma chupeta. Corria lá, dava chupeta. Ganhei a gincana sozinha. Precisava fazer uma blusa para alguma campanha na escola. Aí tinha concurso de desenho. Aí eu ganhava concurso de desenho. Aí eu tava sempre participando, assim.
ajudava. Tinha alguém que estava fazendo a decoração de uma festa. Aí eu ia curiosa, falava, posso te ajudar? Aí, ao mesmo tempo que eu estava ajudando a pessoa, eu estava aprendendo também, né? Então eu me interessava por essas coisas e eu estava sempre envolvida de alguma forma. E aí depois, quando eu fui para Uberaba, eu estava numa fase que eu estava fazendo aquarela. E eu trabalhava numa empresa de advogados. Só que dava tipo 5 horas da tarde, tinha mais nada para fazer e eles me liberavam para eu ficar fazendo minhas aquarelas lá na minha mesa, né? Aí num dia desses, um cliente deles chegou e viu eu fazendo as aquarelas e falou assim, olha, eu tenho uma empresa que eu alugo apartamentos decorados. E eu gostei muito das suas aquarelas, tem interesse de vender? Eu falei assim, uai, claro. Aí eu peguei, tipo assim, vendi, sei lá, 4 papelzinhos, que pra mim era muito fácil pintar, pelo preço que eu ganhava no mês inteiro. E ele ainda achou barato. Eu falei assim, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Eu quero vender quadros, vender aquarelas. E aí eu comecei a pintar e vender as coisas e nunca mais parei. Depois vim pra cá, continuei e vivo de arte até hoje. E você é autodidata, se você se inspira em alguém, você... Eu acho que eu me inspiro em tudo, sabe? Porque eu até hoje, porque eu sempre ouvi falar que um artista tinha que ter um estilo próprio, né? Eu nunca consegui ter esse estilo próprio, porque eu gosto de fazer tudo, sabe? Pode ser até que tenha, mas eu nem sei se tem mesmo, entendeu? Mas eu gosto de fazer tudo. Eu gosto de pintar desse jeito, mas eu gosto de pintar, sei lá, daquele jeito ali também. Eu gosto de fazer escultura também, sabe? Gosto de pintar muro, gosto de pintar quarto de bebê, gosto de fazer cenário. Então, eu acho que quando tem algum artista que me chama muita atenção, eu vou conhecer o trabalho dele, a partir daquele momento ele já me transmitiu alguma coisa, já me inspirou, né, de alguma forma. E aí ele foi lá para gaveta de inspirações, de pessoas inspiradoras, né, e já misturou com todo mundo lá e ficou ali, fez aquela sinapse na minha cabeça já. Mas você recebe pedidos para fazer alguma coisa assim diferente ou uma coisa definida? Recebo pedidos de fazer coisas definidas também. Mas, antigamente, sabe, eu mesmo quando achava a coisa bem estranha, eu fazia pelo dinheiro, né? Mas hoje em dia, eu ou não faço, quando realmente a pessoa, eu não consigo contornar a situação, né? Ou então eu dou outras ideias, né, que eu acho que ficaria legal e tal, e a gente acaba entrando em comum acordo. E hoje, né, a gente viu o seu trabalho aqui, né, durante o Festival Cultural, né? E como é que você vê assim, o impacto do seu trabalho na cultura local e até nacional? Uai, eu fico super feliz, porque você olha para trás, na verdade, eu não senti essa coisa acontecendo, né? Eu acho que desde o início foi muito legal, sabe? Eu nunca, que as pessoas viviam falando assim, você tem que mudar daqui, você tem que ir para um lugar que as pessoas te valorizam. Eu falei, mas quem falou que as pessoas daqui não me valorizam, sabe? Eu sou super valorizada aqui, eu sempre me senti valorizada, sabe? Então, não sei que papo que é esse que o povo tira que as pessoas têm que mudar daqui para ser valorizadas, entendeu? Então, assim, eu sempre me senti super valorizada, desde o início, sabe? Sempre procurei fazer o melhor, lógico, né? Já fiz coisa feia? Já. Tem vontade de entrar de noite na casa das pessoas, roubar o quadro pro outro no lugar. Mas faz parte do processo, né? E hoje em dia, assim, eu fico muito feliz de ter podido fazer projetos maiores, né? Que tem reconhecimento da cidade toda, até repercussão, até nacional, né? Hoje envio quadros para outros países também, às vezes. E eu fico muito feliz, eu acho que valeu a pena todo o processo. Tem muita coisa que eu posso, né, ainda ir melhorando. Eu gosto muito de inovar também, sabe? Por exemplo, a exposição que eu fiz no festival do ano passado, os quadros eram
mais preto e branco e tal, né? E esse ano eu resolvi fazer essa pegada aqui, ó. Sabe? Desses quadros assim mais coloridos. E aí eu percebo que eu procuro experimentar e ao mesmo tempo eu já tô fazendo, entendeu? Isso é muito legal, porque a experiência vai dando certo. E você tem notícia, assim, se o seu trabalho já inspirou algumas pessoas a seguir pelo caminho artístico também? Já. Inclusive, eu gosto muito de trabalhar com crianças e com as pessoas também que já trabalharam junto comigo, sabe? Muitas também já, tipo, expandiram, sabe? Para algum tipo de arte ou desenvolveram, sabe? Suas habilidades também. Até mesmo principalmente, a questão de autoconfiança, sabe? Porque muitas pessoas não vão porque às vezes não confiam no processo, né? Já acha que tem que estar pronto e não é bem assim. As coisas vão aparecendo, você vai construindo, né? Aí, igual eu falei com a minha sobrinha uma vez, e ela falou que pegou isso para a vida dela. Eu falei assim, quando alguém te perguntar se você sabe e você quer aquela oportunidade, mente que você sabe. E depois você vai lá e aprende, faz, entendeu? Porque às vezes a pessoa quer que você mostre uma coisa muito grandiosa para poder confiar em você, mas se você souber que você é capaz, fala, não, eu sei fazer, vamos lá. E no início, assim, quais foram as maiores dificuldades assim, que você enfrentou para seguir nesse caminho artístico? No início, gente, eu acho que não tive dificuldade, não. Porque assim, as dificuldades que eu tive foram dificuldades, tipo assim, normais da vida que eu tinha, né? Por exemplo, quando eu vim para Paracatu e comecei a trabalhar vendendo telas, eu morava na fazenda e eu não tinha carro ainda e nem tinha carteira, mas já tinha uma bebê, né? Então, o que eu fiz? Na época, também não tinha celular, internet, essas coisas. Eu comprava uma revista que ensinava pintura e tinha vários modelos de quadros. Eu destacava todas as folhas, colocava em pastas e fiz tipo um catálogo, né? Então, eu chegava na casa da dona de casa com os catálogos. Aí tinha um catálogo que era só de flores, paisagens, natureza morta. O outro que era de geométricos, abstratos e nesse estilo. Aí a pessoa escolhia o quadro que ela queria, o tamanho que ela queria, fazia encomenda, né? E eu botava esses catálogos embaixo do carrinho do bebê, já colocava as mamadeiras, trem tudo, né? E levava essa bebê para tudo quanto é lado. Ia pintar a parede, punha uma piscininha com os brinquedinhos, ia pintar a parede. Fazia tudo com ela do lado ali. Mas para mim não foi dificuldade isso. Foi legal, entendeu? Fez parte do processo. Aí depois desses primeiros anos assim fazendo isso, aí inventei de fazer uma exposição. Eu já tinha feito algumas exposições aqui na Casa da Cultura. Inventei de fazer uma exposição lá em Belo Horizonte, num lugar lá no Mangabeiras, que eu esqueci exatamente. E aí nessa exposição eu vendi muitos quadros e quadros grandes. E aí deu uma grana que eu consegui comprar o meu primeiro carro. Um carro usado, né? Mas já maravilhoso, né? E era um carro que tinha, tipo, muito espaço interno e em cima. Aí acabou, minha filha. Eu lotava esse carro de quadro, e era exposição em Unaí, era exposição em Brasília, era em Belo Horizonte. E ia, porque eu tava nova, né? Aventureira. E punha menina, e punha periquito pra pagar aí, ó. Fazer exposição. Você é agente de você mesmo. Exatamente. E tem outros artistas visuais aqui em Paracatu? Tem muita gente aqui. Tem muita gente que uns artistas muito cansados, sabe? Que não tá produzindo muita coisa, não. Tô achando que os artistas daqui tá precisando botar a cara no sol. Falo isso direto. Os veteranos precisando colocar a cara no sol. E os mais novos precisando produzir. Sair da internet, né? Começar a produzir, pôr na rua a arte. Porque parece que a galera da arte, sabe? Eu não sei, eu posso estar enganada. Mas parece que eles ficam esperando serem descobertos, entendeu?
E eu acho que o processo inverso de você mostrar primeiro, sabe, funciona mais rápido, eu acho. Porque senão a pessoa fica tanto tempo esperando e não é, e ela desiste, né? Então acho que tem muita gente boa, muita gente criativa, muita gente com potencial, só precisa desenvolver mais, né? E o que você acha que a arte representa na sua vida hoje? Hoje de sempre. Quando eu estou fazendo arte, é o momento que eu me sinto mais feliz, mais em paz, sem ruído nenhum, sabe? E eu sinto uma potência, porque parece que a minha cabeça ela foi feita para criar, sabe? E quando eu embarco nesse canal da criação, eu sinto uma coisa muito boa, não sei te explicar, mas é muito bom. Eu venho para cá, eu gosto muito de trabalhar à noite, né? Eu coloco uma música e aí eu começo a fazer uma coisa e eu nem percebo, mas minha cabeça tá ali trabalhando em outra coisa. E eu falo, nossa, é isso. Aí eu já largo aquilo ali, já vou inventar moda, sabe? É muito bom, eu amo. E como é que estão aí os seus sonhos? Você tem ainda sonhos? Muitos sonhos. Muitos sonhos. Eu não são sonhos assim mirabolantes, não, sabe? E são. Hoje eu tenho um, daqui a pouco eu já tenho outro. São sonhos fáceis de realizar, sabe? Então, ultimamente, se você me perguntar qual os seus planos, na verdade são mais planos do que sonhos. Porque quando você pega o seu sonho e já começa a projetar, ele já sai do sonho e já começa a ser projeto, né? Então, eu tenho vontade de fazer um projeto de restaurar aquele muro lá do Jockey. Eu tenho vontade de fazer outros murais. Inclusive, eu gostaria muito de fazer um mural que passasse uma mensagem de forma muito artística, sabe? Sobre a questão da saúde mental no geral, sabe? Dos processos todos que estão acontecendo hoje. É uma coisa assim que eu penso muito sobre, sabe? E tá tudo muito perto, assim. E eu fico pensando por que tá acontecendo tudo isso. E a arte pode fazer com que todo mundo também pense sobre isso, né? Reflita e de alguma forma também passe informações, né? Importantes. Porque antigamente, eu lembro que tinha alguns muros, assim, não tinha muita arte em muro, mas tinha umas pichações com frases, entendeu? E eu sei que aquelas coisas que estavam ali em frase, alguma coisa, você via e captava, né? Então, a mensagem visual, parece que ela fixa muito, né, na cabeça da gente, principalmente quando você passa muitas vezes naquele mesmo lugar. Então, a mensagem visual na rua, ela é muito poderosa. Então eu tenho vontade de fazer mais murais, sabe? Eu fiquei pensando aqui, você falou que sai e vende, tudo. Tem alguém que te ajuda? Tem alguém que está com você? Ou você faz... Não, assim, eu tenho ajudantes mais para a parte de cenografia, né? Mas dentro da cenografia entra muita arte, né? Então eu tenho ajudantes, né? Mas que não são fixos. Tem uma ajudante minha que ela até que estava fixa, mas ela está doente. Então estou esperando ela melhorar para voltar. Mas geralmente sou eu sozinha mesmo. Ou assim, quando tem um projeto maior, aí eu contrato uns freelances, né, para poder me ajudar, mas na criação não tem como, né? Na hora da pintura também, tem como eles me ajudarem num preenchimento de fundo, alguma coisa assim, mas nos detalhes não tem como, né? Aí, por enquanto, eu não tenho essa equipe para me ajudar nisso. Mas na cenografia tem. E essas pessoas que estão junto com você, que te ajudam, você tem uma intenção de, não sei se de ensinar, mas enfim,
passar, de você Eles colocar à aprendem dispo- tudo comigo, Aprendem. tudo, 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 tudo. Agora, essa questão de você, por exemplo, perspectiva, as técnicas, as minhas técnicas são muito empíricas, pessoais, né? Então, assim, eles veem eu fazendo, entendeu? Mas, hora que eles vão, se eles forem fazer sozinhos, eles não dão conta de fazer o que eu faço. Pode ser que eles aproveitem o que eles aprenderam comigo para fazer do jeito deles outra coisa, entendeu? Mas as meninas que me ajudam, elas são artistas. Elas costuram, elas bordam, sabe? Elas têm esse trabalho também, fora quando estão me ajudando, né? Mas elas vão aprendendo. Não tem como você não aprender fazendo, né? Aprende muita coisa. E você acha que Paracatu é um lugar assim de boa produção de cultura, produção de arte? Ou... Eu acho que Paracatu, na questão de produção de cultura, repercussão também, né? Porque propagação, né? Porque é uma cultura muito rica, né? Uma história muito rica. Vai fazer 227 anos, né? Só que historicamente, né? O Brasil, que é Paracatu também, inclui, veio a valorizar a história. Tem pouco tempo, né? Que a gente renegava muito isso, né? Então tem pouco tempo que a gente veio realmente a ter orgulho da nossa história, né? Essa coisa brasileira, tem orgulho. Antes a gente parecia que tinha vergonha, né? Falava mal da nossa própria cidade. Uma cidade ruim, de interior, não tem nada aqui não. Eu nunca fui essa pessoa. E inclusive eu tenho ranço de quem é assim, sabe? De quem, tipo, menospreza seu próprio lugar, entendeu? Então eu amo Paracatu, acho aqui muito legal, tem coisas incríveis aqui. E de um tempo pra cá, sabe? As pessoas vêm valorizando mais, porque tem várias vertentes, vários movimentos acontecendo, várias frentes, né? Então, tem os meninos ali, inclusive, essa galera que fotografa, que filma, entendeu? Mostra a cidade. Nossa, você vê uma filmagem de drone na cidade, você fala, nossa, que cidade linda minha cidade, não é? É uma sensação maravilhosa. Aí uma pessoa vai, pinta um mural falando sobre Paracatu. Aí tem a Fli Paracatu, que vem pra cá, né? Traz um monte de escritores, abre espaço para os escritores daqui. Então, às vezes o escritor que estava ali adormecidinho já fica mais animado, né? Tem um festival cultural que deu aquela efervescência na parte da culinária e gastronomia da cidade, né? Aí agora a caretada também tá com tudo, né? Porque antigamente era pouquinho, era um aqui, outro ali. Agora parece que eles estão tendo mais incentivo também. Então você tá vendo essa galera bem unida. E tem muita mais coisa para explorar. A tapuiada, por exemplo. Eu imagino que em breve alguém deve fazer um movimento para trazer essa tapuiada também, porque é uma coisa linda. Meu pai fez parte da tapuiada. E é a coisa mais linda do mundo. Acho que poderia também, sabe? Tem muita coisa para fazer, mas eu acho que as pessoas já começaram a sentir orgulho, sabe? E isso é um passo muito grande. E por que você acha que aconteceu isso, essa virada, assim? Eu acho que é por causa disso, que foram várias frentes, né? Que as pessoas começaram a atinar para valorizar. Ao invés de fazer a exposição trazendo artista de fora, não, vamos fazer aqui de Paracatu mesmo, entendeu? Vamos mostrar mais sobre Paracatu, né? Vamos fazer uma campanha, vamos usar a identidade visual com as coisas de Paracatu. Então, tudo isso somado fez com que esse movimento fique mais forte, né? De fortalecimento da história e da cultura da cidade. Eu mesmo eu promovo o desfile do aniversário da cidade tem mais de 20 anos. E é muito legal. E todo ano, embora tenha alguma temática específica, acaba abrangendo, né? São 63 escolas
E aí é um desfile que não é só aquele cívico de uniforme, é tipo uma escola de samba, que tem carros alegóricos, que tem fantasias, alegorias, né? E são mais de 3.000 pessoas desfilando. E aí vem contando a história toda, também artes visuais, né? Você tá ali na avenida vendo o povo passar e passa uma pessoa ali da ala, por exemplo, do patrimônio imaterial. Aí passa uma ala toda contando um pouco do patrimônio imaterial. Passa uma do Cerrado, Então vem, sabe? É muito bonito, vale a pena se um dia vocês puderem assistir. Vocês já assistiram, né, meninos? É muito legal. E isso ocorre aqui em que época do ano? E 20 de outubro. 20 de outubro. E é um movimento espontâneo? Não, a prefeitura, ela me contrata não, né? Porque é licitação. Mas ela contrata uma empresa para que essa empresa desenvolva um projeto dentro de uma temática com subtemas, né? Com carros alegóricos e tudo mais, fanfarras, balizas, tudo. E põe essa galera toda organizada na rua e saia 8 horas da manhã, dia 20 de outubro, bem, né? Bonitinho, todo mundo arrumadinho, para poder contar essa história, né? Aí tem um bolo gigante, né? Com as velhinhas lá em cima, com a idade de Paracatu. E vai muita gente assistir, muita gente, é muito bonito. Você gostaria de falar mais alguma coisa, assim? Não sei, gente, deixou de falar alguma coisa? Quem é que financia tudo isso? Da onde vem? Você fala do desfile? Desfile, tudo que acontece na cidade, assim, porque as pessoas que fazem voluntariamente, fazem... Não. Não tem nada aqui. Acho que não tem nada voluntário aqui, não, gente. Ninguém tá. Acho que tá com tempo para fazer trem de graça, não. Até porque eu acho que tudo que a pessoa se dispõe a fazer, ela tem que ser bem remunerada, entendeu? Então, tem empresas aqui que são apoiadoras, né? Que são parceiras também da prefeitura, igual Quinroz, Cooperativa, né? Cicobi. Então, eles são parceiros, né? E a prefeitura tem alguns editais também, né? Igual a Lei de Blanc agora, que teve alguns editais também. E as pessoas aqui em Paracatu também estão começando a entender também como que participa de edital e tal, que a prefeitura, a Quinroz, a Casa Paracatu, dão essas informações, né? Esse incentivo para que as pessoas participem também. Mas tem fundos, né? E a prefeitura tem aberto várias frentes também para esses eventos acontecerem. São os eventos tradicionais, né, da cidade. Ô, Janaína, e fala pra gente como é que foi contar a sua história e agora ela fazer parte do Museu da Pessoa. Gente, foi muito legal. Na verdade, eu até esqueci que eu estava contando a história, né? Eu estava aqui, ó, matracando, contando um monte de coisa. E agora eu tô em dúvida se o que realmente importava, né? Se eu não esqueci de alguma coisa. Pra gente foi sensacional. Mas é isso, assim. Sobre a minha trajetória como artista plástica, né? O que eu posso dizer é que comecei vendendo telas, né? Para as donas de casa através de catálogos. Depois comecei a fazer exposições. Daí abri mais um leque que foi para decoração de eventos, cenografia, né? Que eu já venho atuando nos principais eventos da cidade há mais de 20 anos, que eu tô aqui sempre criando e tudo, para algumas empresas também. E agora, esse ano, né, que eu tô realizando um sonho que virou projeto e se tornou realidade, que é de ter o meu ateliê, que eu ainda não inaugurei. Inaugurarei agora em agosto, se Deus quiser, mas era para ser essa semana agora, só que aí eu recebi uma proposta de fazer uns murais lá em Passos, e aí como é uma proposta legal, eu irei,
quando eu voltar, eu vou fazer a inauguração do ateliê. Onde você estava antes daqui? Onde você produzia? Eu pintava em casa, aqui na minha casa, que é a 10 passos daqui. E eu pinto muito ao vivo também, né? Então, tem vários eventos aqui na cidade, quando tem show, que enquanto está acontecendo o evento, eu estou pintando ao vivo também. Que é uma intervenção muito legal também. Você perguntou, né, aquela hora, se algumas pessoas já me falaram sobre ser inspiração e tudo. Essa parte de fazer arte na rua é muito legal, porque as pessoas vêm muito, né, te dar um feedback sobre o trabalho que já viu, crianças principalmente. Aí vem a mãe e fala assim, minha filha quer tirar foto com você, que ela ama seu trabalho e tudo mais. E aí eu vejo tanto que é legal, né, assim, que a criança acha que você é uma coisa, assim, muito uau, né, só por você ser artista e tudo. E eu amo fazer trabalho com criança também. E você está fazendo algum trabalho com criança? Eu sempre faço, né, pintura infantil eu sempre faço. Em escola, em quarto da criança. Então eu tô pintando o quartinho dela, tá ali comigo o tempo inteiro, né? Participando do processo. Muito bom. Obrigada. Eu que Por agradeço. esse tempo, por essa história tão bonita. Eu que agradeço. E ela vai lá para o museu, vai fazer parte do acervo. Nós temos cerca de 20 mil histórias, a sua vai ser 20.002. Que legal, A gente gente. já passou lá pela Mariângela. Mariângela. Mas assim que tiver lá, que a gente colocar lá, a gente manda para você. Tá bom. Nossa, vou ficar muito, muito feliz, porque eu já visitei o Museu da Pessoa para fazer pesquisa e tem muita gente boa ali. Muita gente legal ali.